Boa noite, saudamos a todos com a paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui novamente para juntos estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Nesta noite nós estamos estudando um tema solto, um pouco diferente, mas iremos abordar de uma forma mais expositiva possível, 1 Coríntios, capítulo 2. Temos aqui com especial incidência para alguns versículos, mas todo o capítulo se propõe ao mesmo assunto, então ainda que nós leiamos de formas repartidas hoje, aconselho que você depois tire um tempo para ler todo o capítulo de 1 aos Coríntios 2. 1 aos Coríntios 2. O tema da nossa mensagem hoje é conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Esse tema você deve ter visto aí no anúncio, por certo, e ele nos fala daquilo que o Senhor Deus tem para o seu povo e que nos traz a nós conforto e alegria nesta época, especialmente quando estamos vivendo isolamento e ainda estamos debaixo de toda esta confusão e esta dificuldade. Percebemos então que Deus tem bênçãos para o seu povo de uma forma extraordinária, maravilhosa, e nós cremos nessas promessas para os nossos dias. Louvamos o Senhor nosso Deus e as promessas que referem também à eternidade. Tem sido reconhecendo essas promessas que o Senhor tem concedido, por certo, forças ao seu povo para permanecer firme e fiel e prosseguir nesta caminhada. Conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, é o que nos propomos a estudar esta noite, tendo como base então 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos orar ao Senhor e a seguir já passamos à leitura do texto referente ao dia de hoje, ou ao tempo que estaremos aqui meditando a palavra de Deus hoje. Senhor Pai, nós te agradecemos e louvamos, porque grande tem sido o teu favor, misericórdia e bondade para conosco. Nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, que tu fales às nossas vidas, tu possas, Senhor, nos experimentar, nos moldar, tu possas, Senhor, nos aperfeiçoar, para que honremos e glorifiquemos o teu nome como só tu és digno. Senhor, toda a glória, concede-nos entender a tua palavra, concede-nos, ó Pai, pôr em prática, concede-nos, ó Deus, nesta noite, sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. A glória, a honra, a exaltação e o louvor nós daremos somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Atendemos então a palavra do Senhor, 1 aos Coríntios 2, e nós vamos ler o texto para iniciar do versículo 9 ao versículo 16. 1 aos Coríntios 2, versículo 9 ao versículo 16, tendo em mente então que o tema da mensagem é conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Amém? Versículo 9. Comecemos então no versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oremos mais uma vez, Pai, que a Tua palavra sone clara às nossas vidas neste dia, te pedimos, Pai. Amém. Atendendo então à palavra do Senhor e aquilo que nós conhecemos aqui, eu queria chamar a sua atenção, espero que você tenha a sua Bíblia aberta para facilitar, ou você possa estar aí consultando online. Eu gostaria que você lesse e acompanhasse comigo o texto, dado que estaremos fazendo o sermão bem o mais positivo possível. Então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para assim podermos acompanhar. O tema da nossa mensagem você encontra no versículo 12. Conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pensa, Deus dá alguma coisa a si, à sua vida, Deus lhe concede algo,
é bom que você conheça, é bom que você saiba aquilo que tem sido dado gratuitamente. Talvez nós, nos nossos dias, vivemos há uma falta de entendimento daquilo que é dado por Deus gratuitamente. Umas coisas porque nós partimos do princípio que Ele as dá, de igual forma, o sol levantou hoje, é abril, estamos na primavera, toda a gente espera isso. Às vezes nós não paramos para pensar que essa é uma dádiva divina, que Ele dá a todos, e como a chuva, como o frio, como todas essas coisas que se levantam e que são parte, como tantas outras coisas, o alimento nas nossas mesas, as coisas para as quais às vezes nós não paramos para pensar que são dádivas divinas, o ar que respiramos, o chão que pisamos, Deus, na sua misericórdia, no seu favor, protege e guarda e sustém tudo que Ele criou por forma a que nós as bênçãos decorrentes da salvação que muitas vezes o cristão, o salvo, ignora. Não para muitas vezes para pensar nessas coisas, não pensa muito nelas. Por outro lado, existe hoje um ensino, e sempre existiu, mas tem sido incentivado mais ultimamente, de que Deus irá proceder e dará coisas mediante aquilo que a pessoa exige ou requer de Deus. A Bíblia não fala isso. Então essas são promessas que às vezes nós encontramos pessoas frustradas por não terem aquilo que no seu coração entendem que deveriam de ter e culpam a Deus por isso. Na verdade, não somos dignos de nenhum dos seus benefícios. Contudo, o texto nos fala que há coisas dadas gratuitamente por Deus para as quais esta tarde eu gostaria de refletir juntamente consigo. Nós começamos a ler o versículo 9, se você se juntou agora, nós começamos no versículo 9 da 1 Coríntios 2 e fomos até o versículo 16, mas o sentido é o texto todo de 1 Coríntios. Está aí, alguém já publicou aí, tá? 1 Coríntios 2, versículo 9. Diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus têm algo preparado, que Paulo fala aqui, que elas não subiram, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem. Deus tem coisas preparadas para aqueles que o amam que são superiores àquilo que o homem pode nem pensar ou imaginar. Há coisas para as quais que Deus tem reservadas unicamente para os salvos, mas que elas são acima daquilo que nós, no nosso entendimento natural, podemos pensar ou imaginar. No versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Essas coisas entendemos pelo texto aqui de Paulo aos Coríntios, que elas são reveladas pelo Espírito Santo. Só há uma forma de as ter, só há uma forma de as conhecer, que é através de uma revelação especial de Deus pelo Espírito Santo. Por isso é que o texto, o tema da mensagem é dado conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Você não pode conhecer essas coisas a menos que o Espírito Santo revele. E na continuação desse texto, torna-se mais claro ainda quando no versículo 11 diz assim: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O homem conhece aquilo que naturalmente faz parte da sua vida, porque ele é humano e conhece as coisas humanas. Refere-se aqui àquelas coisas que nós lidamos habitualmente e que são parte do nosso conhecimento. Por exemplo, esperamos que o carpinteiro entenda de madeira. Esperamos que o mecânico saiba tratar de automóveis, de motores. Esperamos que o eletricista saiba montar um candeeiro. Naturalmente, normal, coisas do homem, coisas que o homem sabe. O homem conhece as suas próprias fraquezas, limitações, conhece aquilo que está ao seu redor. Contudo, a palavra do Senhor diz assim: mas também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem conhece as coisas do homem, conhece, e muito particularmente, irmãos, de uma forma muito especial, o homem conhece pecado, sabe praticar pecado e sabe pecar contra Deus. E não precisa de ajuda para isso. O homem, lamentavelmente, é pecador e no seu pecado é concebido e como pecador vai pecar e por causa desse pecado ele vai ser condenável diante de Deus. Então, o homem conhece as coisas do homem,
tantas coisas que ele faz, tantas coisas que ele trabalha, tantas coisas que diz respeito ao dia a dia, assim como a sua própria natureza pecaminosa, a qual exerce, dali sai pecado praticado. Mas as coisas de Deus, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Assim como o homem sabe das coisas do homem, o Espírito de Deus sabe das coisas referentes a Deus, das coisas celestiais e eternas, das coisas que dizem respeito à santidade absoluta, perfeita e do conhecimento perfeito e absoluto que só Deus tem. Então, diz a palavra do Senhor seguindo, no versículo 12, mas nós, Paulo referindo-se ele e os salvos, referindo-se à igreja, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. O salvo recebe não o Espírito do mundo, o Espírito do mundo ele conhece, o Espírito do mundo ele já conheceu no passado, no seu tempo de antes de estar em Cristo, mas o Espírito de Deus provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, para que o ser humano possa conhecer aquilo que é dado gratuitamente por Deus, para que a Igreja de Cristo Jesus possa abundar naquilo que é dado por Deus e receber. O Espírito Santo de Deus revela essas coisas concernentes a Deus que não têm nada a ver com o espírito humano pecaminoso e caído. Há então algo que Deus dá gratuitamente, as quais coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, esse conhecimento dessas coisas sublimes que Deus dá, que é dado gratuitamente por Deus, é o salvo. Nota que a palavra do Senhor diz no versículo 9, para aquele que foram guardadas por Deus e preparadas para aquele que ama a Deus. Para o salvo, para aquele que está em Cristo Jesus. E ele pode comparar coisas espirituais com espirituais. Porquê? Porque o Espírito Santo de Deus nele habita e se revela a ele e ele instrui nessas coisas celestiais e eternas. Ele não tem o conhecimento limitado às coisas humanas, ele não tem conhecimento limitado à sua natureza pecaminosa, mas a sua mente é aberta porque o Espírito Santo de Deus vem habitar nele e ele agora está cheio do Espírito Santo e conhece coisas celestiais que nem o ouvido ouviu, não chegou ao coração do homem, nem o olho viu as coisas que Deus tem preparado. Coisas abundantes, coisas celestiais, coisas maravilhosas, coisas gloriosas. Ainda nesse contexto, a palavra do Senhor ainda ensina que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e lhe parece loucura. Então aquele que está no seu natural, aquele que está na sua natureza pecaminosa, aquele que não está em Cristo Jesus, ele não compreende as coisas do Espírito e quando as ouve, lhe parece como loucura, um desvario. Que coisa absurda! Nós iremos ver daqui a pouco o que é essas coisas absurdas, claro, e porque é que elas parecem absurdas. E não pode entendê-las. Porquê? Porque elas se discernem espiritualmente. E no versículo 15 vem resolver o problema do discernimento. Olhe comigo o versículo 15. Mas o que é espiritual discerne tudo, bem tudo, e de ninguém é discernido. Por quem conheceu a mente de Cristo, do Senhor, para que possa instruí-lo? E Paulo termina este pensamento aqui da seguinte forma. Mas nós temos a mente de Cristo. A palavra do Senhor nos ensina, Paulo nos ensina, Deus nos fala à sua igreja através da sua palavra, ensinando que o salvo tem a mente de Cristo, e ele tem um discernimento que vem da parte do Espírito, ele conhece coisas celestiais e eternas, as quais Deus tem guardado para aqueles que o amam, as quais Deus guardou para o seu povo, uma revelação eterna e perfeita e absoluta que o homem natural, sendo mesmo o salvo, antes de ser salvo, não consegue entender, e essas coisas lhe parecem loucura. Tenho para mim que isto que estamos falando esta noite, conhecer o que é dado gratuitamente por Deus, além de ser extraordinário, além de ser belo, além de ser celestial e eterno, me parece ser importante que saibamos aquilo que é. O que eu me proponho com esta mensagem é para si, que é parte do corpo de Cristo, que é parte da Igreja de Cristo, que a sua alma já foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, você possa entender a importância daquilo que Deus lhe tem dado a conhecer pelo Espírito Santo de Deus que em si habita. Por outro lado, eu também gostaria que você fizesse uma avaliação se tem sido realmente dado a conhecer, para que você conheça a dimensão da sua salvação, para que você possa avaliar se Cristo Jesus realmente é o seu Senhor e o seu Salvador. Por outro lado, para si, que talvez está a ouvir esta mensagem e você não é simplesmente um simpatizante da mensagem, você fica aí ouvindo, mas nunca realmente você
de coração entendeu, ou de coração creu em Jesus e tem as suas dúvidas, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus venha abrir a sua vida e venha lhe ajudar a entender quais são estas coisas celestiais, estas coisas eternas, estas coisas que Deus guardou para o homem, que as tais não subiram ao coração do homem. Para isso nós temos que analisar o capítulo todo de 2 Coríntios, de 1 Coríntios 2, e é por isso que nós pegamos do versículo 9 ao 16 e analisamos versículo a versículo, mas eu tinha dito que nós temos que analisar o texto todo, e voltando atrás, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, Paulo vai falar e vai explicar, ou já tinha explicado antes, o que é que ele se refere. Eu comecei a mensagem propositadamente ao contrário, porque eu queria chamar a sua atenção para aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam, aquilo que Deus tem dado gratuitamente a conhecer. E Paulo começa o texto dizendo o seguinte: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo disse assim: quando eu estive convosco, quando eu tinha estado aí, quando eu estive na igreja aí, eu não fui com uma forma de palavras ou baseado numa sabedoria ou num conhecimento humano. Ele diz no versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo diz assim: eu não fui com um conhecimento, e Paulo tinha um vasto conhecimento de muitas coisas, nós sabemos por causa da sua educação e do seu conhecimento, estudou aos pés de Gamaliel, etc. Tinha de alguma forma uma criação romana, sabemos que ele era, também tinha nacionalidade romana. Não é com essa forma, nem com essa autoridade que ele foi ter com ele, não foi com essa sublimidade de palavras ou de sabedoria, mas sim ele se propôs entre eles a uma coisa só, e a saber de Jesus Cristo e este crucificado. Aquilo que Paulo foi anunciar, aquilo que era importante que eles entendessem, não era um conjunto de pensamentos, não era uma divagação, não era uma filosofia, não era uma conduta humana, bem elaborada, mas sim a verdade e a essência do Evangelho em que Jesus Cristo foi crucificado. E diz a palavra do Senhor no versículo 13, ele diz assim: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então ele foi a eles com o objetivo de pregar a Cristo e Cristo crucificado, o anúncio do Evangelho, e não foi baseado numa sabedoria humana, mas sim numa sabedoria divina, mas sim em algo celestial, em algo de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele quis que a fé deles, a intenção de Paulo a pregar a eles, a intenção de Paulo a instruir a eles, era que a sabedoria deles, a sabedoria das palavras, viesse de Deus, o agir viesse do Espírito Santo, no poder de Deus, e não numa sabedoria humana, em coisa dos homens. Todavia, falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Paulo fala claramente que essa sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento que vem e que ele se propôs a conhecer e se propôs a anunciar, não vem de uma sabedoria humana. Eu queria só fazer aqui um parênteses. Não significa que Paulo era contra estudar. Não significa que Paulo não era apologista de que o obreiro, inclusive ele fala isso depois de Timóteo, mais tarde, que estivesse instruído e fosse instruído na palavra. Quem me conhece ou quem participa da nossa igreja sabe o quanto eu aconselho os irmãos a ler, o quanto insisto que leiam. Eu próprio tenho continuado a estudar, tenho continuado nos estudos e em teologia, e sou sempre a favor de que os irmãos estudem e aprofundem o seu conhecimento na palavra de Deus. Não só os obreiros, toda a igreja deve estudar, toda a igreja deve se aprofundar na palavra de Deus. E Paulo não está aqui a dizer o contrário. O que Paulo está aqui a dizer é que todo o conhecimento do mundo não revelará a grandeza daquilo que Deus tem para revelar em Cristo Jesus pelo Espírito Santo que é dado aos salvos. O que Paulo está a falar é que ter todo o conhecimento, acumular conhecimento, não significa sabedoria divina. Sabedoria é conhecimento posto em prática, você pode conhecer muita coisa, você pode ser sábio a ponto de aplicá-la. Contudo, continuará sendo a aplicação no homem natural, no homem
falhado, no homem que peca, no homem que estava morto em delitos e pecados. O que Cristo veio fazer e a pregação do Evangelho faz, e é isso que eu queria chamar a sua atenção nesta tarde. Eu queria aguçar o seu interesse para a palavra de Deus. Eu espero que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida e venha lhe moldar e venha lhe revelar as coisas celestiais e eternas, para que a obra perfeita e absoluta de Cristo no Calvário faça efeito na nossa vida. Nós precisamos e carecemos que o Espírito Santo de Deus venha, desça, abra a nossa mente, ilumine a nossa mente e nos faça crer de tal maneira que produza um fruto real e absoluto na nossa vida. Nós, lamentavelmente, conhecemos pessoas que são muito bons de Bíblia, conhecem muita Bíblia, não lamentavelmente porque conhecem muita Bíblia, mas lamentavelmente porque não passa de um conhecimento. A prática não existe. Eu conheço pessoas que estudam a Bíblia para dizer que está errado. É muito interessante isso, não é? Não conseguem, porque a palavra de Deus não pode errar, porque ela é a palavra de Deus. Mas tem às vezes assim uns habilidosos aí que ficam a estudar as Escrituras para encontrar falha, né? Querem encontrar falha onde ela não existe, né? Não tem jeito. Deus tenha misericórdia. Não dá, porque não tem. A palavra de Deus é absoluta e completa. Mas você pode conhecer muito a palavra de Deus, você pode conhecer muito o versículo bíblico. Às vezes eu fico impressionado com a capacidade que pessoas têm de decorar versículos bíblicos, passagens inteiras da Bíblia. Uma vez eu assisti uma pregação que o pregador pura e simplesmente mandou abrir a palavra de Deus e ele recitou o texto bíblico completo e era longo. Eu fiquei impressionado com a capacidade daquele homem de decorar a palavra de Deus. Quantas vezes ele terá lido? É bom isso, eu não estou a criticar de jeito nenhum, não estou a criticar de maneira alguma, acho isso excelente. Conheci uma vez um pregador que também saltava de texto em texto, sabia-os todos de cor, não sei quantas horas demorava a preparar um sermão. Glória a Deus por isso, nada de errado. Eu fico alegre porque os meus filhos, parte do currículo, decorarem textos da Bíblia, extraordinários, sabem alguns que eu não sei. Eu fico alegre por isso, mas ser bom da Bíblia precisa de algo sobrenatural. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus é sobrenatural. Porque a palavra de Deus é a palavra do próprio Deus. Você lembra da importância da palavra de Deus quando você pensa na criação? Está comigo? Você pensa na criação. Quando Deus falou, as coisas aconteceram. Mas até por brincadeira, né? Quando a gente liga o interruptor diz haja luz, né? Isso é quase que é uma blasfémia, né? Porque Deus que fez isso e criou isso, né? E disse haja luz e houve luz e o poder da palavra tudo criou. E quando nós olhamos para João, o início do Evangelho de João, em que a palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, é um dos textos preferidos da Bíblia para mim, mostra-nos claramente que o Verbo encarnou, a palavra encarnou. Aquele que era para ser revelado, Deus se revelou agora. Essa palavra de Deus absoluta, essa palavra de Deus absoluta a qual encontramos aqui, a Bíblia Sagrada, que você pode adquirir tão facilmente. É tão fácil hoje. Você pode ir online, baixar um app, você pode comprar na loja de $1. Aí, agora não pode, né, que está fechado. Mas você pode comprar baratíssimo online, você pode fazer download de graça. A palavra de Deus que está aí proclamada, que é proclamada, ela é a palavra de Deus autêntico. Mas você pode ter todas as versões da Bíblia, você pode lê-las todas. Se você tem costume de ler a Bíblia num ano, bem haja, continue. Se você tem costume, espero que tenha o costume de ler habitualmente a Bíblia todos os dias, uma boa porção, meditar nela. Glória a Deus. Você pode ouvir o melhor dos pregadores. Você pode ouvir, aliás, falámos sobre isso no domingo passado, né? Judas teve o melhor dos pregadores, ainda assim ele não se converteu. Você pode escutar todo o texto bíblico, você pode ouvir de manhã à noite, mas porque essa palavra é sobrenatural e tem poder criador. Sabe que às vezes nós ouvimos, e fazendo aqui um parênteses, as pessoas dizerem que a palavra tem poder. Então você tem que ter cuidado com o que você diz, que a palavra tem poder. Escute. A sua palavra influencia. Com certeza que influencia. Se você passar a repetir muitas vezes a mesma coisa, mesmo que ela seja uma mentira, você acaba por acreditar como sendo uma verdade. Mas isso é psicologia. Não tem nada de Bíblia nisso. A palavra que tem poder é a autoridade de Deus ministrando a palavra dele para nós. Essa é a palavra com autoridade e com poder. Essa que é a palavra poderosa. Ora, essa palavra poderosa que criou todas as coisas, através do qual todos foram criados, essa palavra poderosa que encarnou em Cristo, essa palavra poderosa que vem alimentando almas, essa palavra poderosa que tem 2000 anos e há 2000 anos é proclamada nos púlpitos, nas casas, nos lugares, agora até online, em todo dia tem sido proclamada. Essa palavra poderosa, sobrenatural, precisa de uma influência sobrenatural para que nela creiamos e para que ela gere vida em nós. Para que lhe possamos obedecer, para que a possamos amar, para que ela nos converta. Note, essa palavra, a palavra da pregação, Paulo diz que não se propunha a fazer outra coisa senão a pregar a Cristo crucificado. Diz o texto que parece loucura para os que perecem.
E pense comigo se ela não parece loucura para os que parecem. É o texto que o diz. Alguém crucificado há 2000 anos atrás resolve o meu problema para a eternidade. É uma mensagem que parece loucura, tem parecido loucura para muitos. Para outros, faz só um ponto de interrogação. Será verdade? Será? Talvez. Mas para outros, tem sido o poder de Deus para a salvação, tem sido o poder de Deus para a vida eterna, aos quais o Espírito Santo vem habitar os corações, os converte, os faz crer e causa uma mudança de vida absoluta, genuína e concreta para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade que parece loucura. Deixe-me confessar-lhe, durante muitas vezes eu questionei muitas vezes essa verdade do Evangelho. Eu não creio que você conhece ninguém que nunca tenha questionado. Que nunca no seu pensamento propôs, será que foi realmente assim? Como é que isso funciona realmente na prática? E você pode escolher o melhor livro da soteriologia que lhe vai falar da salvação. Você pode ouvir o melhor dos pregadores. E você pode até dizer, it makes sense. Mas só o Espírito Santo pode convencer e fazer uma obra que realmente cause em si uma mudança absoluta. O Espírito Santo de Deus converte, molda, transforma e dá vida eterna na ministração, através da ministração da palavra do Senhor. Escute com atenção o que lhe vou dizer, que o Espírito Santo de Deus venha abrir o seu entendimento na recepção desta palavra. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Queria que você orou à prática, de forma que eu gostaria, no final desta mensagem, que você que está a escutar, possa saber se realmente o sobrenatural aconteceu na sua vida de forma que você cresça no Evangelho ou você simplesmente ouviu de alguém e repete. Vamos falar o seguinte. Vivemos uma época muito clara nisso. Quando nós ouvimos que o vírus estava na China, a gente achou deste lado do oceano que era uma piada, né? Afinal, morre muita mais gente disto e daquilo do que está a morrer realmente do vírus. Realmente não é uma grande coisa. Até que bateu na nossa porta, né? Ficou bem real, não ficou? Há pouco tempo, 4.000 mortes num dia nos Estados Unidos. Nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Foi o pânico. Aí acabou, né? Agora você fica em casa mesmo, né? Espero que sim. Espero que você ao menos já está a crer. Ela ficou em casa, põe máscara, põe luvas, não sai de casa. Sai de casa só para o essencial, só se tem mesmo que trabalhar. Só se mesmo precisa ir ao supermercado. Tornou-se bem real. E aquilo que nós começámos a ouvir, que parecia ser, quando chegou na nossa porta, nós tomamos precauções. Todo mundo comprou o gel e os wipes, né? Até o papel higiênico, eu hoje não percebi porquê, mas tudo bem. Até o papel higiênico, todo mundo para casa, fez tudo, né? Porque parece que bem aí agora chegou na nossa porta. Ficou sério. Interessante. Que as piadas no Facebook começaram a descer. E começou a subir a preocupação, a informação. Não sai tanta informação agora tanto lado. Porque está a ficar preocupante. Porque agora todo mundo conhece alguém que ou está em riscos de vida, ou até já faleceu, ou está sujeito a ficar infectado. A começar por nós. Agora começa o alerta para o que é que está acontecendo na economia, porque a Bolsa de Valores já estremeceu, né? Já estremeceu e muito. Aí todo mundo ficou atento. O que é que eu quero dizer com isto? Quando algo sério acontece no mundo, você pode tomar duas posições. É aquela que não é importante, até que chega a nós. Quando o Espírito Santo de Deus toca a vida de alguém, e isto é só um vírus, e isto é só uma pandemia, isto é só o princípio das dores, segundo as Escrituras. Quando o Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o sobrenatural de Deus, chega na vida de alguém e lhe abre o entendimento para a palavra de Deus e lhe revela as coisas que nem o ouvido ouviu, nem os olhos viram e que nunca subiu ao coração humano, a grandeza do ministério da salvação é tão precioso, é tão maravilhoso, aquilo que Deus dá a conhecer por Cristo, pela obra do Espírito Santo em nós, é tão extraordinário que a vida daquele que recebe essa grandeza, daquele que ama a Deus, segundo o texto, ela é transformada. Ele é um outro ser. Ele é alguém que vive em santidade. Ele é alguém que vive agradável a Deus. Ele é alguém que busca receber do Espírito Santo. Não basta saber que Jesus morreu e ressuscitou. É preciso que a morte e a ressurreição de Jesus, por um meio sobrenatural, reparado pelo Espírito Santo, trabalhe na nossa vida de uma tal maneira que nós sejamos transformados inteiramente, mudemos de percurso e cheguemos ao trono da graça em louvor e gratidão ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando o Espírito Santo de Deus toca a vida de alguém, a transformação é maior
do que o que o coronavírus provocou nos Estados Unidos. Quando o Espírito Santo de Deus mexe com alguém e lhe revela Cristo, a pessoa não volta a ser o que era e nunca mais voltará. Há dias estava a falar com uma pessoa que me disse o seguinte: vai demorar muito tempo até os Estados Unidos voltar a ser o que era. Eu estava a falar a nível de saúde, os trabalhos, economia e tal. É verdade. Mas eventualmente a gente chegará lá. Se não for na nossa geração e na próxima, se os Jesus vier antes, nem faz falta. E o crente está sempre bem. Escute. Mas quando o Espírito Santo de Deus toca na vida de alguém verdadeiramente, a pessoa nunca mais consegue voltar a ser o que era. Ela, primeiro porque não quer. Depois de experimentar a grandeza da glória de Cristo, da grandeza daquilo de Cristo Jesus, tudo que vem com a salvação da nossa alma, um gozo perfeito em Cristo, uma absoluta alegria de servir o Senhor, a intenção do coração agora, agradável a Deus, viver em santidade. Ele não quer voltar para trás, mas também já não dá. Porque o Espírito Santo fez algo sobrenatural, algo maravilhoso. Ele experimentou algo como nunca antes. Ele experimentou algo que ele não tem como querer outra coisa. O Espírito Santo de Deus operou nele. É algo sobrenatural. É milagre. Gente, o salvo crê em milagre. Sabe porquê? Porque o salvo é o resultado do maior milagre. Não há milagre maior. O milagre da salvação da alma de alguém é algo tão extraordinário. É o sobrenatural de Deus em ação. Note, não é alguma coisa que às vezes a gente ouve milagre. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres para os nossos dias, com toda a certeza. Quando a Bíblia fala nisso, eu creio em milagres. Mas às vezes você ouve milagre e você fica assim na dúvida, né? Será que foi, né? A pessoa foi no médico, depois tomou um medicamento, depois fez uma cirurgia, depois fez terapia e depois diz que teve um milagre. Você fica assim... Escuta, o sobrenatural de Deus é diferente, sabe porquê? Não tem terapia, não tem fisioterapia, não tem medicamento, não tem cirurgia. É um milagre sobrenatural operado exclusivamente por Deus na vida daquele que Ele chama a salvação, e Ele opera, Ele transforma, Ele faz ele crer e crer para a vida eterna de uma vez só. Algo extraordinário acontece. Você diz, então pronto, está resolvido. Não. Depois dele crer, a vida dele vai manifestar que ele crê. E como é que ela manifesta que ele crê? Santidade, caminho agradável a Deus, desviar do pecado, oração, palavra de Deus, comunhão com os irmãos, prazer em estar com os servos de Deus e uma certeza, uma esperança e uma alegria na volta de Cristo Jesus. Aquele que é salvo, a vida dele é notável, não só por ele, por aqueles que o rodeiam. Porquê? Porque Deus lhe fez conhecer as coisas. Versículo 12. Porque a ele foi dado conhecer o que é dado, lhe foi possível conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Ele recebeu, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem nunca tinha subido ao seu coração. Mas uma vez dado por Deus, a vida daquela pessoa radia a glória do Senhor. Ele vive o céu aqui na terra. Entenda a limitação aqui das minhas palavras. Mas ele vive o reino dos céus. Ele tem um prazer em Cristo. Nada tira isso. Não é o vírus que vai roubar. Não é as dificuldades económicas que vamos chegar nos próximos tempos. Porque a alegria, o gozo, a satisfação do salvo, ela se vê em qualquer altura. Ela se vê em qualquer momento. Diz a palavra do Senhor que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, assim é a vida do salvo. Ainda que nada pareça dar, ele está alegre no Senhor e satisfeito por causa daquilo que lhe foi revelado, que é sobrenatural e eterno. E aquele que não tem, ele não consegue entender isto, lhe parece loucura. Caro ouvinte, neste momento, se você é salvo, você tem conhecimento destas coisas e a sua vida mudou quando Deus salvou a sua alma, e ela continua a mudar, ela progressivamente mostra mais santidade, mais desejo por Deus, mais vontade das coisas sociais, menos apego pelo mundo, negação do seu eu, etc. Se a sua vida é assim, meu irmão, continua, persevera mais um pouco. Firma-te mais no Senhor. Lembra das grandezas que Deus tem para ti. Lembra do que é realmente o privilégio de ser salvo. O que é que significou a cruz? Onde é que você ia? Para o inferno. E hoje você caminha para o céu. Lembra do lugar que o Senhor te tirou do lamaçal do pecado da morte e te trouxe para um caminho eterno de vida e paz. Lembra disso e agarra essa promessa todos os dias. Agradece a Deus e louva ao Senhor da glória por aquilo que lhe foi revelado, por aquilo que lhe foi dado a conhecer gratuitamente.
Se você tem dúvidas, ou depois de ouvir esta mensagem você ficou na dúvida, onde é que eu estou? Volte-se para Cristo hoje. Clama ao Senhor. E diga a Deus, concede que o Teu Espírito Santo venha a operar em mim de uma tal maneira, ainda hoje, que eu possa perceber e receber tudo aquilo que gratuitamente Tu tens guardado para mim em Cristo Jesus. Clama a Deus que lhe conceda o Espírito Santo. Se você viu esta mensagem e disse assim, está louco, é loucura, nunca ouvi tamanho de desvario. Meu amigo, você está na posição do homem natural, segundo o versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se distinguem espiritualmente. Eu lamento informar-lhe, se você continuar nesse caminho, o seu fim é o inferno. A ira de Deus será derramada sobre si. Você está rejeitando Cristo Jesus. Eu lhe peço, lhe imploro, que se volte para Deus hoje. E ainda que você lhe pareça loucura, volte-se para Deus e peça, Senhor, faz-me conhecer. Ainda que a sua fé esteja longe, ainda que você esteja rejeitando, quantos estiveram na sua posição e foram rejeitando, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração como o povo fez. Deixe que o quebrantamento de Deus venha e o Espírito Santo abra o seu coração, abra o seu entendimento e lhe revele Cristo. Eu podia ficar aqui toda a noite a pregar a mesma coisa, que eu não podia resolver o seu problema. Eu estarei disposto a falar consigo. Se você quiser me contactar aí pelo Messenger ou de um jeito qualquer, esteja à vontade. Eu estarei todo prazer em dispor a palavra de Deus um pouco mais, ajudá-lo a entender. Mas ainda que eu junte toda a sabedoria do mundo, ainda que eu juntasse os melhores livros, ainda que eu pegasse os maiores autores, e lhe trouxesse e lhe oferecesse, ainda assim, você não iria entender. O Espírito Santo de Deus é aquele que abre o entendimento. É aquele que abriu o meu entendimento e me fez crer. Eu sou grato a Deus por grandes homens de Deus, dos quais eu fui instruído na palavra, os quais muitos nem conheci, pessoalmente, por livros, outros já tinham partido antes ainda de eu ter nascido. Sou grato a Deus por eles. Mas sou muito mais grato a Deus, porque foi o Espírito Santo de Deus, que no dia que Ele quis, conforme a sua determinação, para a glória do seu nome, abriu a minha mente e me fez crer no Evangelho. A minha vida mudou. Eu sou uma nova criatura. Não por causa de mim, não porque eu sou bom, não porque eu sou especial, nada disso. Mas porque o Espírito Santo de Deus operou em mim segundo a sua boa mão, a sua vontade, e salvou a minha alma. O meu desejo é que hoje, todos aqueles que assistiram, que estão a assistir, que irão assistir, possam verdadeiramente conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Eu vou fazer uma oração agora, terminar com uma oração. Eu peço à família Filadélfia e nos dias que está assistindo, que faça oração comigo aí na sua casa, no seu lar, estão aqui comigo, façam comigo, a minha família, e o meu pedindo a Deus que Ele possa abrir o entendimento de todos e estas palavras possam ser usadas para a glória do nome de Deus na salvação de pecadores, trazendo aqueles que se hão de salvar ao reino dos céus. Oremos então. Pai bendito, Senhor glorioso e santo, nesta noite, Senhor, eu te agradeço pela salvação da minha alma e de todos aqueles que estão assistindo que são salvos. Eu te agradeço, Senhor, porque é Cristo Jesus, Senhor da glória, que nos tem dado a conhecer, nos tem sido dado a conhecer pelo Espírito Santo que nos foi dado. Te agradeço pela obra da cruz do Calvário, te agradeço pela iluminação na tua palavra desse sacrifício perfeito e absoluto. Senhor, mas nesta noite, todos aqueles que ouviram esta palavra e que lhes pareceu loucura, e que estão perecendo, e caminham para o inferno, Senhor, a nossa alma, a família Filadélfia no Jersey, nesta hora, clama a Ti e pede a Ti, Senhor, que Tu tenhas misericórdia, que Tu envies o Teu Espírito Santo e faças esses crer no Evangelho e possam verdadeiramente se juntar à multidão dos santos que louvam e adoram o Teu nome, porque foi-lhes revelado pelo Espírito Santo as grandezas que estão ocultas, o mistério, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o ouvido não viu, e o olho não viu, o ouvido não ouviu, que Deus tem guardado, que Tu tens guardado para os que Te amam. Senhor, eu Te peço por essas almas. Eu Te peço, Pai, que esta palavra possa romper as barreiras da limitação que nós estamos dentro desta casa, e possam muitos ser atingidos e possam ser salvos.
Senhor, a glória será tua. A glória será tão tua, Pai, que nem nós sabemos a dimensão que tu, em Cristo Jesus, pela obra, na obra do Espírito Santo, possas salvar pecadores. Nós pedimos a Ti, porque só Tu podes, só Tu és Deus. Senhor, abençoa os lares e as famílias daqueles que estão a ouvir. Traz firmeza e fortalecimento do Espírito Santo aos salvos e traz quebrantamento e arrependimento àqueles que não são salvos. Te louvo, Senhor, e adoro. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Espero que esta mensagem tenha falado à sua vida, assim como tem falado à minha. Este texto, a palavra do Senhor, é profundo e tem trazido à minha vida a consolação e tem trazido também, Deus tem trazido à minha vida um pesar por aqueles que não estão, que não são salvos e que hoje podem estar, que nós podemos atingir através desta palavra. Eu espero que Deus, em Cristo Jesus, o abençoe ricamente e lhe traga a salvação, o Espírito Santo possa iluminar a sua mente e você possa ser salvo e participar dessas grandezas celestiais. Eu estou aqui com a minha família, como é habitual, é a minha linda família que se junta a mim aqui no final da nossa mensagem, tá? Que vocês já conhecem desse lado. Então nós arranjamos uma maneira de embelezar aqui o final do nosso culto, né? Da nossa palavra, tá? E cá está, somos a família Val, é com alegria que nós estamos aqui terças, sextas, domingos, 2 vezes, para ministrar a palavra do Senhor para a sua vida. Esperemos que traga conforto e alegria em Cristo Jesus. Se você tem alguma pergunta, se você quer entrar em contato connosco, por favor, esteja à disposição. Você pode mandar mensagem aqui no Messenger, você pode entrar em contato connosco. Nós somos parte da família Philadelphia, New Jersey, e estamos servindo o Senhor com alegria, para a honra e glória do nome do Senhor. Não estamos fechados entre 4 paredes. O Evangelho está aberto, nunca esteve tão aberto. E nós estamos glorificando e exaltando o Senhor, proclamando a mensagem de vida eterna. Espero que Deus ricamente o possa abençoar em Cristo Jesus. Bye. Bye, other people from